Capítulo 23. O demônio ladrão de galinha. Era tarde da noite, e o pico da nuvem perfumada estava coberto pela escuridão. Se você segurasse sua mão na sua frente, você não seria capaz de ver seus dedos. Com exceção ao barulho do vento, tudo estava tranquilo. Nem sequer o pio dos pássaros e das bestas podiam ser ouvidos. Bai Xiaoxun correu pela escuridão, o pedaço de seda de Zhou Xinqi estava amarrado ao redor de seu braço, seguindo o caminho que levava a uma das fazendas de galinhas de caudas espirituais. À medida que avançava, de vez em quando mergulhava em um mato próximo e continuava escondido. Logo, a fazenda podia ser vista à frente. A maioria das galinhas estavam dormindo, embora algumas estivessem andando de um lado para o outro. Havia até mesmo uma galinha em particular que estava andando na direção de Bai Xiaoxun. Ele se agachou no mato, lambendo os lábios até que a galinha da cauda espiritual se aproximasse da cerca. Assim que ele estava pegando sua cigarra de bambu, seu coração bateu, e um olhar de cuidado encheu seus olhos. Ao mesmo tempo, gritos podiam ser ouvidos vindos de trás dele, inúmeras figuras atacaram em direção a ele durante a noite. Tinham até globos de chamas que iluminavam a escuridão. Maldito ladrão de galinhas! Finalmente você mostrou o seu rosto. Nós estamos esperando por você aqui há dias. Agora que nós cercamos você, vamos ver como você vai tentar escapar. Os gritos ecoaram e 8 figuras cercaram totalmente Bai Xiaoxun. Estes eram os discípulos encarregados de cuidar das galinhas. Mesmo depois de esperar cautelosamente por dias, eles nunca pensaram que hoje seria o dia em que tudo valeria a pena. Seus corações estavam cheios de fervor de justiça enquanto se preparavam para aplicar a justiça no ladrão de galinha. Quando suas palavras ecoaram, inicialmente Bai Xiaoxun pareceu chocado. Mas então ele olhou para cima pensando por um momento e soltou um bufo frio. Calem a boca, pessoal, ele disse. Suas palavras foram ditas sem a menor cortesia, como se a justiça estivesse ao seu lado. Ele não fez nada para tentar fugir, mas em vez disso, arrogantemente se levantou, certificando-se de que a faixa de seda em seu braço estivesse claramente visível. Vejam isso. Ele falou. Sou o capitão da força-tarefa do ladrão de galinhas. Ele franziu a sobrancelha e olhou para os 8 discípulos, claramente desgostosos. Esse súbito acontecimento fez com que os 8 intrusos olhassem em choque. Alguns desses discípulos tinham visto Bai Xiaoxun no início do dia. Depois de examiná-lo um pouco mais, começaram a hesitar. Um dos discípulos parecia estar pouco cético referente a esta situação. Oh, é o irmão Júnior Bai. Bem, e o que você está fazendo aqui tão tarde da noite, hein? Suas palavras fizeram com que os outros discípulos olhassem com desconfiança para Bai Xiaoxun. Bai Xiaoxun disse furiosamente, a irmã Zhou me pediu para ser o capitão da força-tarefa dos ladrões de galinhas, então, é claro que eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para pegar o ladrão de galinhas. Mesmo que eu tenha que desistir da minha rotina de cultivo noturno para vir aqui esperar. No entanto, considerando a quantidade de barulho que vocês estão fazendo, tenho certeza que o ladrão de galinha fugiu há muito tempo. Ele realmente parecia com alguém tentando pegar um ladrão. Os discípulos da fazenda trocaram olhares desanimados, alguns deles até pareciam um pouco envergonhados. Quanto ao discípulo que mais suspeitava, sua expressão se suavizou um pouco, embora ainda não parecesse totalmente convencido. Vendo que suas suspeitas não tinham se dissipado completamente, Bai Xiaoxun deu um feroz rugido e, antes que alguém pudesse fazer mais perguntas, ele decidiu tomar a iniciativa e colocar a responsabilidade sobre eles. Não é de admirar que vocês tenham perdido tantas galinhas de cauda espiritual. Vocês são completamente negligentes. Olhe lá, sua cerca está quebrada. Ele apontou para um lugar onde realmente havia um buraco na cerca, embora não fosse muito óbvio. Na verdade, ela tinha sido quebrada por causa de uma luta dele contra uma galinha de cauda espiritual que aconteceu quando ele tentava roubá-la há um tempo atrás. Os discípulos da fazenda olharam na direção que Bai Xiaoxun estava apontando, e quando viram o buraco, expressões de choque apareceram em seus rostos. Era verdade que eles realmente não tinham prestado muita atenção a pequenos detalhes como aquele no passado. E olha para aquela galinha de cauda espiritual. Como você planeja protegê-la depois que ela andou todo o caminho até aqui? Bai Xiaoxun parecia estar ficando cada vez mais irritado, e até mesmo levantou a voz, fazendo com que os rostos dos discípulos da fazenda de frango ficassem cheios de vergonha. De acordo com as minhas investigações, este é o local mais afastado na fazenda de galinhas. Vocês deveriam estar guardando rigorosamente este lugar. Mas olhe, eu estive aqui por séculos antes de qualquer um de vocês aparecerem. Quanto mais Bai Xiaoxun falava, mais zangado ficava. No final, ele soltou um longo suspiro. Como é que as pessoas esperam pegar um ladrão assim, hein? Com base na minha experiência de pegar ladrões, se minhas especulações estiverem corretas, então este é o local onde a maior quantidade de galinhas foi roubada. Assim que as palavras saíram de sua boca, os discípulos da fazenda de galinhas começaram a tremer interiormente. Trocando olhares, eles viram um choque nos olhos uns dos outros. Com base nas informações que eles tinham, aquele era realmente o local onde eles tinham perdido a maioria das galinhas. Na verdade, essa era a razão pela qual eles tinham decidido ficar de guarda ali. Bai Xiaoxun tinha acertado na cabeça do prego, fazendo com que todo o grupo olhasse com cada vez mais admiração. Mesmo o discípulo que tinha suspeitado dele, agora sentia que ele estava errado. Primeiro ele pensou em como Bai Xiaoxun sacrificou seu tempo de cultivo para vir pegar o ladrão, e então ele se lembrou de quão entusiasmado ele estava no início do dia. Finalmente, o discípulo respirou fundo, apertou as mãos e curvou-se. Irmão Júnior Bai, por favor não fique muito ofendido com o que eu disse antes. Muito obrigado pelo seu sacrifício. Vamos reparar este local imediatamente, e vamos definitivamente aumentar a guarda nesta área.
Todos os outros apertavam as mãos também, pensando em como era raro encontrar alguém tão zeloso quanto Bai Xiaoxun. Ele obviamente estava tentando ajudá-los, e isso os deixou ainda mais arrependidos por sua impulsividade anterior. Bai Xiaoxun suspirou, então, ofereceu-lhes mais alguns conselhos antes de se virar para sair. Enquanto ele se afastava, os 8 discípulos mais uma vez apertaram as mãos e curvaram-se, completamente movidos pelo que ele acabará de fazer. O irmão Júnior Bai é um cara tão bom. Assim que Bai Xiaoxun estava fora de vista, um vento frio roçou suas costas, e ele percebeu que ele estava suando profusamente por conta de quão perto ele estava de ser descoberto. No entanto, seu estômago ainda estava resmungando, então ele decidiu ir para as outras 2 fazendas de galinha para ver se ainda havia uma chance de fazer algum movimento. Ele caminhou pela montanha, olhando cautelosamente ao longo do caminho para se certificar de que não estava sendo seguido. Sua expressão era solene enquanto pensava em como roubar uma galinha da próxima fazenda. Enquanto o vento soprava, a faixa de seda amarrada ao redor de seu braço se agitava. Enquanto isso, na escuridão da noite, uma mulher estava em uma seda voadora azul, completamente indetectável para todo mundo lá embaixo enquanto examinava a situação nesta parte do pico da nuvem perfumada. De repente, sua expressão tremeluziu quando viu Bai Xiaoxun andando, olhando em volta com vigilância. Seus olhos gradualmente começaram a brilhar com elogios. Este pequeno irmão Júnior realmente leva suas responsabilidades a sério. Naturalmente, aquela mulher era Zhou Xinqi, que estava inspecionando a área. Anteriormente, havia muitos discípulos em patrulha, mas à medida que a noite ia passando, a maioria deles tinha voltado para praticar o cultivo. Bai Xiaoxun era o único na rua que realmente tentava pegar o ladrão. Com ele por perto, o ladrão de galinhas definitivamente vai ter alguns problemas. Zhou Xinqi desviou o olhar e depois voltou para sua caverna imortal, sentindo-se muito melhor sobre a situação. 2 horas mais tarde, Bai Xiaoxun tinha voltado para o seu pátio. Uma vez dentro, ele deu um tapa no seu saco de armazenamento e retirou 2 galinhas de caldo espiritual, rindo para si mesmo. Ele pegou-as e as jogou na panela. Logo depois disso, um aroma perfumado encheu o ar, fazendo-o salivar. Então, ele nem sequer esperou que esfriassem antes de as devorar vorazmente. Finalmente, ele arrotou, bateu na barriga, e então se recostou, parecendo tão satisfeito que quase parecia estar bêbado. Mais um mês se passou, durante o qual Bai Xiaoxun saía todas as noites, parecendo muito solene quando ele aparecia aleatoriamente para inspecionar as várias fazendas de galinhas. Apesar disso, as galinhas continuaram a desaparecer. Aparentemente desapareceram sem deixar rastro, o que era um profundo mistério. Os discípulos da fazenda de galinhas estavam cada vez mais sentindo como se tivessem perdido toda a credibilidade. Cheios de paixão, juravam continuamente a não desistirem até que o ladrão de galinha fosse preso. Bai Xiaoxun parecia estar levando as coisas ainda mais a sério do que eles. Ele estava completamente dedicado a defender as fazendas, como se não estivesse disposto a descansar até que o ladrão fosse preso. Houve até mesmo uma ocasião em que ele ficou de guarda em uma fazenda de galinha por 4 dias e 4 noites. O trabalho duro que estava sendo desenvolvido parecia estar colocando muita pressão sobre o ladrão de galinhas, e a taxa de roubo parecia ter sido reduzida. No entanto, o ladrão não desapareceu completamente. Eventualmente, quase a metade das galinhas de caldo espiritual do pico da nuvem perfumada tinham desaparecido, e os deixados para trás eram na maior parte juvenis. No fim das contas, até mesmo os discípulos de fazenda de galinhas começaram a repreender a si mesmos, e não puderam deixar de suspirar. Eles tinham a opinião de que se o resto da força-tarefa do ladrão de galinhas fosse tão meticuloso quanto o irmão Júnior Bai, o ladrão de galinha definitivamente teria sido apanhado há bastante tempo. Zhou Xinqi estava ficando particularmente ansiosa. Uma tarde, quando Bai Xiaoxun estava sentado de pernas cruzadas em uma das fazendas de galinhas, olhando em volta com vigilância, uma seda voadora azul desceu de cima, sobre a qual estava Zhou Xinqi. Depois de ver quem era, Bai Xiaoxun exclamou encantadoramente, "Irmã Sênior Zhou." Quando os belos olhos de Zhou Xinqi pousaram em Bai Xiaoxun, ela sorriu e disse, trabalhando duro, "Irmão Júnior Bai." Logo, outros discípulos da área estavam se apressando, agrupando-se em torno de Zhou Xinqi e também de Bai Xiaoxun. "Senhoras e senhores, agradeço profundamente a ajuda de vocês", disse ela suavemente. "Estou realmente grata." No entanto, o ladrão de galinhas ainda está tão descarado como sempre. Depois de olhar ao redor do grupo, ela franziu a testa ligeiramente e continuou, "Eu fico me perguntando se o ladrão de galinhas tem alguma conexão com meu mestre. Caso contrário, ele não estaria roubando as galinhas de caldo espiritual dos outros picos de montanha também? Em vez disso, ele parece estar roubando apenas as galinhas do meu mestre." Quando Bai Xiaoxun ouviu isso, seus olhos começaram a brilhar, ele quase bateu na coxa. O que Zhou Xinqi estava dizendo fazia muito sentido, como ele não pensou nisso antes? Ele não podia deixar de olhar na direção do pico do caldeirão violeta. Lentamente, seus olhos se estreitaram para disfarçar o brilho astuto que ele possuía. Agora que Zhou Xinqi se mostrou, muitos de seus admiradores também começaram a se reunir na área. Logo, vastas multidões se reuniram na fazenda de galinhas de caldo espiritual do pico da nuvem perfumada. O ladrão de galinhas estava incapacitado de fazer qualquer coisa, e nos dias seguintes, nenhuma única galinha de caldo espiritual foi roubada. Mesmo assim, o misterioso e insondável ladrão de galinhas já estava completamente famoso. Na verdade, muitas pessoas tinham começado a chamá-lo de demônio ladrão de galinha. Ele tinha causado tanta agitação entre os discípulos que ele era considerado, assim como a pequena tartaruga, como uma das figuras mais misteriosas do pico da nuvem perfumada. Na verdade, até os discípulos da seita exterior do pico de crista verde do pico do caldeirão violeta tinham ouvido falar sobre ele. Agora que o ladrão de galinhas tinha, aparentemente, desaparecido, Zhou Xinqi se sentiu muito melhor.
Embora nunca tivesse sido preso, quando ela pensava em quão duro Bai Xiaoxun tinha trabalhado no último mês, ela acabou recompensando-o com o pingente de jade, como uma forma de encorajamento. Quando o assunto finalmente chegou ao fim, a seriedade e a devoção de Bai Xiaoxun fizeram com que alguns colegas discípulos da seita externa percebessem como ele era puro, charmoso e dedicado. Continua no próximo capítulo.